Meus amigos, hoje eu estou passando aqui para poder falar com você a respeito do caso do menino Henry e o que a Bíblia diz a respeito das crianças, a respeito dos pequeninos. Eu acredito que você tenha acompanhado esse caso. Se você não tem acompanhado, eu te convido a acompanhar o que tem acontecido, e é algo chocante, é algo terrível e é algo que a gente não pode ficar sem fazer nada. Não é algo que a gente possa se acostumar ou achar que é normal. Hoje eu vi uma matéria. A Globo News fez um levantamento que por dia há mais de 260 denúncias de agressões a crianças, agressões a adolescentes, e nós precisamos falar a respeito disso. Hoje eu quero trazer para você um pouco do que a Bíblia diz a respeito das crianças, como Deus olha para as crianças, como Deus fala a respeito, qual é o conselho de Deus sobre o nosso tratar com as crianças. E eu quero trazer alguns pontos aqui e quero no final fazer um chamado para você junto comigo, fazer algo por esse pai que perdeu essa criança, fazer algo por essa causa. Bom, o primeiro verso que eu quero trazer para você aqui está lá em Mateus 19, 13 e 14, onde nós vemos que as pessoas estavam levando as crianças até Jesus, as crianças estavam ali desejando ir até Jesus, e os próprios discípulos de Jesus estavam repreendendo, não deixando que elas chegassem até Jesus. E o fato é que Jesus repreendeu os seus próprios discípulos, dizendo para que eles não impedissem as crianças de chegar até ele, mas que eles deixassem as crianças ir até ele. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nós não podemos ser um empecilho para as crianças. De maneira nenhuma nós, no que se diz respeito às vontades de Deus, podemos ser um empecilho na vida das crianças. Um outro verso que me chamou a atenção está lá em Marcos 10, 16, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui todos esses versículos. E em Marcos 10, 16 nós vemos Jesus abraçando as crianças, nós vemos Jesus impondo as suas mãos sobre as crianças e nós vemos Jesus abençoando as crianças. Isso nós podemos olhar e ver o coração de Deus quanto às crianças. Deus deseja abraçar, Deus deseja colocar as suas mãos sobre, Deus deseja abençoar as crianças. É isso que Ele faz e é isso que nós, como seres humanos, também deveríamos fazer. Um outro verso que me chamou a atenção está lá em Mateus 18, 10, onde é dito que a gente não deve desprezar as crianças, porque os anjos dela, vamos se dizer, os anjos que guardam a vida delas, os anjos que estão ali de prontidão para cuidar dessas crianças, eles veem continuamente a face do Pai, eles veem a Deus. Então por isso não se deve desprezar as crianças, porque elas não estão sozinhas, Elas não estão sozinhas. Tem um outro verso que me chamou muita atenção, está lá em Mateus 18, 6, e lá fala que melhor seria se a pessoa tirasse a própria vida, se ela amarrasse uma pedra muito grande, se afundasse na profundeza do mar, do que fazer mal a um dos pequeninos, fazer mal a uma das crianças. E aqui nós vemos claramente que o melhor, no que se diz respeito ao nosso tratamento com as crianças, é nunca fazer o mal para elas, porque melhor seria tirar a nossa própria vida do que fazer um mal para uma criança. E o último verso que eu trago para vocês está lá em 1 Coríntios 14, 20, que diz que as crianças, elas são inocentes quanto ao mal. Eu vou deixar, como eu falei aqui, o link, depois você confere cada verso desse e você vai ver qual é o conselho. Eu trouxe aqui poucos versos, existe mais falando sobre as crianças, mas para mim foram os principais que me chamou a atenção a respeito desse assunto. As crianças são inocentes quanto ao mal. Por que eu trouxe esses versos? Para poder mostrar para você qual é o conselho de Deus sobre o nosso tratamento com a criança. O que fizeram com esse menino Henry, e não somente com o menino Henry, mas tem tantos e tantos outros casos pelo Brasil e pelo mundo, de pessoas maldosas, de pessoas que elas são terríveis, pessoas que se deixaram levar por vontades inescrupulosas, vontades malignas e fizeram mal para as crianças. É comum nós vermos hoje nos noticiários tantas e tantas crianças que têm sofrido abusos, sofrido maus tratos, e nós não podemos considerar isso como uma coisa comum, como uma coisa normal. A palavra de Deus diz que nos últimos dias se multiplicaria o mal.
a maldade se multiplicaria e por conta disso o amor de muitos se esfriaria. Só que a palavra de Deus não diz que todas as pessoas se esfriariam, não diz que quem vai se esfriar, fala que muitos se esfriarão, mas eu e você temos a escolha e a responsabilidade de não deixar o nosso amor, o amor que Deus coloca dentro do nosso coração, não deixar esse amor esfriar. Nós temos a responsabilidade de manter o nosso coração com a chama acesa e não achar que essas coisas são normais, não considerar que essas coisas são normais. Eu fiz esse vídeo aqui para te chamar a atenção porque nós não podemos considerar isso como algo normal. Nós temos que protestar contra isso, nós temos que nos levantar contra isso, nós temos que, no que depende de nós, fazer alguma coisa para que essas coisas não aconteçam. Nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça como prioridade nas nossas vidas, para que a gente possa ser digno de entrar nesse reino. Porque Jesus, em um desses versos aqui que eu mostrei para você, ele diz assim que nós temos que nos tornar semelhantes às crianças para entrar no reino. O reino são delas. Eu tenho certeza que esse menino Henry e tantas outras crianças que foram maltratadas estão no reino, estão lá sendo cuidados de perto pelo Pai. Talvez você fale assim, Mike, mas você está falando aí que Deus protege, que Deus faz isso, que Deus tem esse conselho sobre as crianças. Então por que Deus não protege as crianças? Por que Deus não faz alguma coisa e impede que o mal seja feito com essas crianças? Sabe uma coisa que eu penso a respeito disso? Eu penso assim, naquele verso que diz assim, quem conheceu a mente do Senhor para que possa dar conselhos para ele? Quem sou eu para dizer para Deus como ele tem que fazer as coisas acontecer? A sabedoria de Deus e o conhecimento de Deus vai muito além do que o meu próprio conhecimento. É por isso que a palavra de Deus diz para a gente não se apoiar em nosso próprio entendimento, mas nós confiarmos em Deus. Talvez você olhe para essa situação e esse seja o motivo de você dizer que Deus não existe, porque se Deus existe, por que ele permite tanto mal assim? Mas você precisa entender uma coisa, Deus confiou a terra aos homens, Deus deu responsabilidade e autoridade para os homens na terra, e os homens entregou, infelizmente, essa autoridade para o maligno. E aí nós temos um mundo que jaz no maligno, nós temos um mundo dominado, um mundo tenebroso, dominado pelas trevas. E eu vou dizer uma coisa, as pessoas, todas as pessoas, incluindo eu, temos o potencial maldoso de fazer esse tipo de coisa. Muitas das vezes nós temos alguns motivos que nos impedem de fazer. Nós não nos deixamos levar pela tentação de fazer um mal para uma criança. Mas todos nós temos essa capacidade. Nós temos essa fraqueza em nós de querer fazer o mal, de ser inclinado para fazer o mal. Só que isso não é uma desculpa, porque nós temos que dominar sobre as nossas próprias vontades e escolher fazer a vontade de Deus, escolher fazer o bem e vencer o mal com o bem. Isso não há desculpa para isso, mas talvez você possa pensar, então por que Deus... Deus é sábio, Deus é bom, Deus é justo, Deus não comete erros, jamais ele comete um erro. Então, eu trago essa palavra para você, para que você entenda qual é o conselho de Deus a respeito da criança. E eu quero te chamar a sua atenção, porque a palavra de Deus nos ensina a chorar com aqueles que choram. A palavra de Deus ensina-nos a buscar o consolo que vem de Deus. Quando eu fui acompanhando as notícias, eu vi o pai do menino Henry sofrendo e para mim foi algo terrível, sabe? Eu realmente senti a dor, não a mesma dor que ele, mas senti uma dor por conta daquilo que ele está sentindo. E eu quero te chamar e te convidar para uma coisa, que nós agora possamos orar pela vida desse pai. Orar para que Deus alcance esse pai, console esse pai, sabe? De alguma forma Deus possa auxiliar ele. E orar para que a justiça seja feita nesse caso e em tantos outros casos aí na nossa nação brasileira e no mundo. Que a justiça de Deus prevaleça, que o reino de Deus avance e venha como ele já está vindo e virá completamente, tomará o seu lugar nessa terra. Eu quero orar junto com você por causa disso. Pai, eu oro no nome de Jesus para que o Senhor abençoe, Pai, o Leniel, abençoe o pai do menino Henry, que o Senhor abençoe, Pai, todos aqueles que sofrem, Senhor, injustiça, e quanto mais essa injustiça terrível. Que o Senhor coloque as suas mãos, Pai, que o Senhor faça algo por essas vidas, que o Senhor faça algo por essa causa, que a sua justiça prevaleça, em nome de Jesus. Eu desejo que você possa pensar a respeito desse assunto, que você possa acompanhar, que você possa orar por essa família, por esse menino, na verdade pelo pai dele, né? E nós acreditamos que esse menino está lá no reino de Deus e ele está com o pai. E se esse vídeo fez sentido para você, que você possa compartilhar ele com alguém e que juntos a gente possa fazer alguma coisa para que isso acabe nessa terra. Em nome de Jesus.